Queria pedir para um dos pastores acender a luz, por gentileza, que ficou sem acender. Gênesis capítulo 12. Vamos fazer silêncio para lermos a palavra de Deus. Vê se do seu lado tem alguém que não tem Bíblia. Convide-o para ler com você. Estenda para ele a palavra de Deus para que ele possa ler com você. Vamos ler o capítulo 12 de Gênesis. Vamos pedir silêncio? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vamos dizer isso? Sê tu uma bênção. Diga para o seu vizinho isso. Sê tu uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, estamos aqui no nome do Senhor. Clamamos ao Senhor agora que a tua palavra seja viva nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós clamamos agora que todo espírito imundo que traz distorção e confusão, dispersão na mente, seja agora confrontado na autoridade do nome de Jesus e saia agora. Seja este lugar liberado para a palavra do Senhor que transforma, que gera fé, que alimenta, que nos fortalece. Opera em nós, nós te pedimos, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Diga: eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: eu creio que ela funciona e ela tem poder para mudar a minha vida. Diga: se eu receber, pega a sua Bíblia, ergue ela para cima. Diga: se eu receber esta palavra como semente no meu coração, diga: a minha vida nunca mais será a mesma, por causa do poder de Deus, em nome de Jesus. Quando Deus chamou Abraão, Deus lhe fez muitas promessas. Segure o seu filho com você. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu para ele uma série de promessas. O Senhor falou para ele: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante que o Senhor não disse: através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, mas o Senhor disse: em ti. Mas tem uma frase em particular que me marca, é a que eu pedi que os irmãos repetissem. E Deus disse para Abraão como se fosse uma ordem, mas na verdade não chega a ser um mandamento. É como se fosse Deus expressando o desejo do seu coração. Deus falou o que para Abraão, meus irmãos, no final do verso 2? Sê tu uma bênção. Existem pessoas que têm problemas, existem outras que são um problema. Já viram isso? Gente que tem problema, elas vêm, você as ajuda e elas saem do problema. Mas tem gente que é um problema. Onde eles chegam, a confusão se estabelece. São pessoas que espalham contenda entre irmãos, das quais Deus abomina, diz Provérbios. São pessoas cheias de palavras de morte para tentar diminuir os demais. São pessoas que
Nós elogiamos aqui as crianças, mas pessoas que não são desse tipo, normalmente elas olham e falam: ah, grande coisa aquilo. Ah, que bobagem, o menino cantando, o menino tocando, o menino dançando. Não conseguem ter palavras de vida, não conseguem ser instrumento de vida. Essas pessoas não têm problemas, normalmente. Elas não vêm pedir ajuda para você por causa de coisa alguma. Mas tais pessoas, quando chegam, elas são um problema. Do mesmo princípio, existem pessoas que vêm buscar a bênção. Amém por elas. São pessoas que vêm porque elas querem receber algo de Deus. Talvez é uma cura, talvez é uma transformação, talvez elas vêm buscando uma restauração no seu lar, na sua casa. Algumas vêm em busca de prosperidade financeira, outras precisam de um emprego, outras de uma grande libertação. São pessoas que precisam de uma bênção. Amém por elas. Estamos aqui para abençoá-las mesmo. E que elas venham, e que sejam milhares, quem sabe milhões que apareçam aqui, e que possamos ser instrumento de Deus para abençoá-las em nome de Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Mas tem pessoas que não vêm buscar a bênção. Tem pessoas que são uma bênção. Oh, isso é totalmente diferente. Tem gente que quando chega, o ambiente muda para melhor. Sabe aquelas pessoas quando chega o ambiente muda? Sabe, a célula começou, ele chegou atrasado, e a célula está assim pesada, reunião difícil, mas lá vem um abençoado. Na hora que ele bate o pé na porta, aleluia, cheguei. O que acontece com a célula na hora, meus irmãos? Levanta o espírito. Quantos já viram isso acontecer alguma vez? É porque vocês viram alguém que é uma bênção entrando naquela hora. Tem gente que é bênção, na hora que ele chega o ambiente muda. Na hora que ele fala, as coisas mudam. Na hora que ele chega, se há confusão, ele traz reconciliação, ele traz conciliação, ele abaixa o volume, ele não coloca lenha na briga da fogueira, na fogueira da briga, perdão, mas ele joga uma água fria para abrandar os ânimos. Tem gente que quando chega, tem sempre uma palavra de Deus para trazer. Tem ou não tem, meus irmãos? Você conhece irmãos assim? Tem irmão que você senta com ele, e você pode começar falando de qualquer coisa, mas você pode ter certeza, vai terminar falando de Jesus, haja o que houver. Não importa o que seja, tudo é uma ocasião e um pretexto para ele entrar na bênção. E querendo ou não, ele vai abençoar você. Ele te faz ir embora mais alegre. Sabe aquela pessoa que você senta com ela e ela te faz o espírito ficar leve, ela te abranda a alma. Se você está com alguma ferida, ela como que passa um bálsamo, um azeite na ferida. Você se sente até melhor depois de ter uma comunhão com ela. Talvez ela não possa te ajudar tanto quanto ela gostaria, mas a presença dela faz diferença. Essa pessoa é uma bênção. É isso que o Senhor está falando para Abraão aqui. Abraão, tem gente que busca bênção, mas eu tenho algo maior para você, Abraão. Você vai ser uma bênção ambulante. Você vai ser uma bênção em cima de duas pernas. Eu quero que você percorra a terra na sua extensão, no comprimento e na largura. E onde você chegar, Abraão, seja uma bênção. Você é uma bênção? Essa é a pergunta-chave hoje. Você é uma bênção? Ou você é apenas um procurador de bênção? Alguém me perguntou esses dias, eu respondi uma resposta que eu ouvi de um grande homem de Deus chamado Tommy Barnett. Alguém perguntou: pastor Luiz, o irmão faz milagres, o irmão tem o dom de fazer milagres? Eu olhei e falei: olha, eu tenho que reconhecer, não vou negar, eu não faço milagres, mas eu sou um milagre. E a pessoa me olhou e falou: eu posso não fazer muitos milagres, mas eu sou um milagre ambulante. E porque eu sou um milagre ambulante, onde eu chego eu posso contagiar outros para que eles sejam um milagre ambulante também. Você é um milagre ambulante? Quantos podem dizer que são milagres? Estão aqui? Eu sou um milagre, irmãos. A minha família, a minha mãe, eu sempre gosto de compartilhar com ela e dizer: onde é que eu estaria hoje se não fosse o Senhor? Eu sou um milagre. Onde é que você estaria hoje se não fosse o Senhor?
Alguns aqui estariam como já estavam, enfiados na droga, outros enfiados na embriaguez, outros estariam com a sua casa destruída, outros não teriam onde cair morto, a maioria estaria sem amigos, sem ninguém, vivendo uma vida vazia, sem nada. Portanto, o que você está vendo aqui é um milagre ambulante. Deus fez um milagre na sua vida. Deus mudou aquilo que o diabo tentou escrever a seu respeito. Deus apagou e escreveu em cima. Isso vai ser um milagre. Aquilo que o diabo tentou estabelecer e dizer vai ser assim, vai ser um sonho frustrado, vai ser um aborto ambulante, Deus estabeleceu, não vai ser um aborto, mas vai ser alguém que vai nascer do meio da morte, vai ser alguém que vai nascer para a vida, vai ter uma nova história. É um milagre. Agora, quem nasceu para ser um milagre, tem também que ser uma bênção. Oh Deus, como é bom estar perto de gente que é bênção. Como eu sou privilegiado, eu convivo com pastores que são bênção, convivo com homens que são uma bênção. Eles não são problemas. Às vezes até eles têm algum tipo de dificuldade, mas eles nunca são a dificuldade em situação alguma. Como é bom conviver com eles, como é bom conviver com líderes de célula, discipuladores da nossa igreja, que eles estão aqui para resolver situações. Raramente você encontra algum que dá problema. Como é bom estar no meio de uma igreja de gente que entendeu que ele não tem apenas que buscar uma bênção, ele tem que ser uma bênção onde ele está. E sabe, quando a bênção chega, os milagres acontecem. As pessoas gostam de falar, eu ouvi falar muito isso. Olha, a unção está na visão. Olha, ouviram isso alguma vez? Quem já ouviu falar isso? A unção está na visão, o crescimento está na visão, a bênção está na visão. Eu ficava olhando e pensando, mas quem é que vê? A visão só existe no olho de alguém. Não existe visão fora do olho, só tem visão porque alguém está vendo. Portanto, quem é bênção realmente é o homem. Quem leva a bênção são as pessoas. Não existe uma visão especial, não existe uma estratégia que você entra e se torna especial. O que existe são pessoas que receberam o milagre de Deus na sua vida, o milagre da unção do Espírito, e elas se tornaram uma bênção. Agora, onde elas colocam a mão, prospera. Se você contrata um funcionário que é uma bênção, ele vai ser bênção na sua empresa. Se você contrata uma secretária do lar que é uma bênção, ela vai encher a sua casa de mais bênção ainda. Se você contrata um vendedor, um gerente que é uma bênção, onde ele colocar a mão, vai prosperar, vai crescer. Eu sempre digo, eu sou uma bênção. Não é uma questão de que eu sou melhor do que ninguém, é que eu assumi isso na minha vida. Eu sou uma bênção, e onde eu coloco a minha mão, prospera. Pode ser a coisinha mais significante que seja. Eu sempre digo para as pessoas, fica do meu lado, irmão, acredita, fica perto de mim, você vai ver acontecer. Você está começando hoje uma sementinha, daqui a pouco você vai ver, esse negócio vai crescer e vai espalhar e emaranhar por esse país afora, porque onde nós colocamos a mão, Deus abençoa. Eu sou uma bênção. Você tem coragem de chamar as pessoas para andar com você e dizer para elas que você é uma bênção? Você tem coragem de convidar alguém para ir na célula e dizer, vem para a minha célula, porque eu sou uma bênção? Você tem coragem de falar como anfitrião? Vem reunir na minha casa, porque eu sou uma bênção, e a minha casa é uma bênção também. E quando vocês entrarem aqui, vão sentir a bênção de Deus na vida de vocês. Quem tem coragem de falar isso? Só quem é uma bênção tem coragem de falar. Porque se tem dúvida, não é. Se duvida, ainda não é uma bênção. Deus mandou Abraão ser uma bênção. Abraão foi uma bênção, meus irmãos? Foi ou não? Depois do capítulo 12 ele foi. Mas no capítulo 12 ele não foi não. Eu quero falar para você 3 coisas que você deve fazer se você quer ser uma bênção. 3 coisas que Abraão não entendeu, e por isso por um momento ele deixou de ser bênção. Deus queria que ele fosse bênção, mas por um momento ele deixou de ser. 3 coisas. Primeira coisa, você quer ser uma bênção? Então, primeiro princípio, obedeça completamente. Obedeça completamente. O que significa isso? Quando Deus falar com você algo, obedece completamente. Quando Deus mostrar para você algo, seja radical com Deus e faça 100% como Ele falou. Primeiro princípio para ser uma bênção. Olha o que Abraão fez. Versículo 1, olha o que diz. Gênesis 12, 1, acompanhe na sua Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua, o que, meus irmãos? Parentela,
sai da tua parentela. Parentela inclui o que, meus irmãos? Pai, mãe, irmãos, tio, primo. Inclui sobrinho também? Inclui todos esses. Eu não sei por que Deus mandou Abraão deixar todos. Eu sei que Deus mandou. Eu não estou preocupado em discutir com Deus. Eu só quero obedecer a Deus. Se às vezes nós não entendemos completamente os motivos de Deus, isso não nos dá licença para desobedecê-lo. Se às vezes você não sabe exatamente por que Deus falou isso com você, isso não autoriza você a obedecer pelas metades, como Abraão fez. O que Abraão fez? Obedeceu inteiramente, meus irmãos? Olha o que ele fez no verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Mas como é que o Senhor ordenara a ele, meus irmãos? Sai da tua terra e deixa a tua. Mas o que ele fez? E Ló foi com ele. O que Ló era de Abraão? Sobrinho. Mas Deus não falou para ele abandonar, deixar a parentela? Falou ou não falou? Mas o que Abraão fez? Levou Ló consigo. Isso foi o problema. Por causa disso, Abraão já não podia ser tanta bênção como ele poderia ser antes. E vou dizer mais, ele acabou não sendo bênção na vida do seu sobrinho, como poderia ter sido. Quantos querem ser bênção aqui? Qual o primeiro princípio? Obedeça completamente. Quantos de nós até ouvimos? Vamos ver algumas situações práticas que os crentes hoje ouvem, mas não obedecem completamente. O Senhor fala para você: você deve ter santidade, santidade nos seus olhos. Você deve deixar completamente a sensualidade, a imoralidade. Você deixa, mas guarda algumas revistinhas. Você até deixa, você até nem vai mais lá na prostituição, mas você gosta de ficar olhando. Então você se permite ainda, porque você diz: ah, eu sou homem, eu preciso de algumas coisas, e você fica se justificando, e você fala: eu nem consigo entender em que vai ofender alguém isso que eu estou fazendo. Talvez também Abraão não entendesse por que ele tinha que deixar todo mundo. E Ló era tão legal, Ló era tão joia, Ló era uma pessoa tão amável. Como é que eu vou deixar Ló para trás? Vou levar Ló comigo. Não obedeceu, não seguiu o padrão de Deus. Sabe qual é o grande problema das pessoas às vezes? É que elas obedecem aquilo que convém. Elas obedecem só quando é bom para elas. Elas obedecem só quando elas supostamente compreendem. Não basta hoje em dia dizer: irmão, está escrito, a palavra de Deus diz. As pessoas querem alguma coisinha a mais. Está escrito, só não resolve. É necessário também que eu convença você, que eu te coloque aqui 10 argumentos, 10 vantagens que você vai ter, para alguns pensar na possibilidade de obedecer completamente. Presta atenção, só é bênção aquele que está 100% dentro do propósito de Deus. Só é bênção aquele que é radical com o Senhor. Ele não tem meio termo. Se o Senhor falou que é para ir completamente, ele não vai só até metade do caminho, ele vai completamente. Se o Senhor falou algo com ele, ele se posiciona. Preste atenção nisso, querido. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Obediência pelas metades é uma rebeldia com capa de fidelidade. Obediência pelas metades não passa de uma rebeldia fantasiada de crente. Fantasiada de crente. Se você obedece pelas metades, você não pode ser uma bênção diante de Deus, e nem vai ser uma bênção para as pessoas. Pelo contrário, você, além de estar entre aqueles que ficam o tempo inteiro procurando bênção, também vai estar entre aqueles que não tem problema simplesmente, mas que são um problema onde eles vão. Eu não quero ser problema, eu quero fazer parte da solução onde quer que eu esteja. Onde quer que eu for, eu quero que as pessoas vejam em mim um instrumento nas mãos de Deus, uma arma perigosa contra o inferno. Não quero que ninguém me evite, não quero que ninguém saia correndo de mim dizendo: não, vamos ficar longe porque esse irmão dá problema demais. Onde ele chega, a confusão chega junto com ele. Eu quero ouvir o contrário: onde esse irmão chega, a unção já chegou junto com ele.
Onde esse irmão chega, a glória se manifesta junto com ele. Onde esse irmão chega, os frutos vão pipocar para todo lado. É isso que eu quero ouvir a respeito de cada um de nós nessa igreja, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir também isso na sua vida, na sua célula, na sua casa? O que tem que fazer então? Primeira coisa, obedece inteiramente, querido. Obedece inteiramente. Segunda coisa, acompanhe na sua Bíblia. O que Deus falou para Abraão? Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência o que, meus irmãos? Qual terra que Deus falou que ia dar para ele? Está aqui no verso 6, no verso 5, quando diz: partiram, no final do versículo 5, partiram para a terra de Canaã. Diga Canaã. Verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Qual terra, meus irmãos? Qual terra que era de Abraão? Qual que era o lugar que Deus queria que Abraão ficasse? Qual que era o lugar da bênção? Canaã. Mas olha o que Abraão faz. Verso 10. Havia fome naquela terra. Havia fome em Canaã. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, e chama-se bajulação, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelas. Porém, o Senhor fez o que com Faraó, meus irmãos? Puniu ele e a sua casa com grandes pragas. Meu Deus! Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso, Abraão? Deus não falou para você ser uma bênção, Abraão? Olha como é que eu estou agora. Deus me encheu de praga por sua causa. Abraão estava sendo uma bênção na vida de Faraó, meus irmãos? Estava ou não estava? Você quer essa bênção? Muita praga na sua casa. Você quer isso? Pois foi o que Faraó teve quando Abraão chegou. A vontade de Deus era que quando Abraão chegasse, a bênção chegasse junto. Mas olha o que aconteceu. Abraão chegou e a praga veio junto. Meu Deus! Por que aconteceu isso com Faraó? Por que aconteceu isso com Faraó, meu Deus? Deus queria que ele fosse abençoado como todo mundo. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti, na sua casa, vão ser abençoados todas as famílias da terra. Isso inclui a família do Faraó também, meus irmãos? Peraí, por que não está se cumprindo então? Por que de repente Abraão, em vez de ser bênção, virou instrumento de praga na vida dos outros? Deus queria que ele fosse uma bênção, mas Abraão largou de ser bênção e se tornou uma maldição onde quer que ele ia. Por que aconteceu isso? Aqui está segundo princípio. Você quer ser uma bênção? Nunca saia do centro da vontade de Deus. Está me ouvindo? Nunca saia do centro da vontade de Deus. Não saia fora do propósito de Deus. Só é bênção quem está na posição da bênção. O que Abraão agora precisava de entender é isso. Abraão, meu filho, você quer ser uma bênção? Fica no lugar que eu te coloquei. Eu quero você em Canaã. Eu quero você aqui nessa terra, porque essa que é a sua herança. O que significa o Egito na Bíblia? Quem sabe? O Egito na Bíblia simboliza o mundo. Quando Abraão resolveu ir para o Egito, ele estava na verdade caindo da fé, meus irmãos. Veja bem, o pai da fé caiu da fé. Que coisa! Por que aconteceu isso? Primeiro, não obedeceu completamente. Segundo, não ficou no lugar da bênção. Mas pastor, diz a Bíblia que tinha uma fome terrível na terra. Ah, se essa terra fosse da vontade de Deus,
Pode exortar o adolescente que está perto de você para ele quietar agora. E a criança também. Isso aqui é palavra de Deus. Pode mudar a vida de alguém que talvez nem está aqui dentro. Essa semana eu recebi um e-mail de uma garota lá no Japão, que se converteu lá no Japão. Nunca me viu pessoalmente, mas ela se converteu ouvindo as minhas fitas do cursão, que alguém mandou para ela. E ela um dia, solitária, lá no Japão, ela disse que mora no pé do Monte Fuji. Não tinha nada para fazer, ela viu minhas fitas lá e foi assistir. Bendita a hora, ela disse, que ela fez isso, porque a vida dela foi completamente transformada. E ela me mandou um e-mail perguntando: pastor, eu quero ser batizado, o irmão me batiza? Falei: batizo, é só pagar a passagem. Mas ela queria que eu pagasse. Eu falei: você vê se tem mais irmãos querendo, prega para mais alguns, quem sabe a gente não vai. Ou então você vem passear no Brasil. Eu sei que ela não se contém, ela quer ser batizada de qualquer jeito, eu vou arrumar alguém para batizá-la lá. Mas sabe o que me impressiona? O que me impressiona foi porque no dia que eu estava pregando, talvez quem estava aqui dentro ouvindo nem ligou. Talvez quem estava aqui dentro na hora, um menino ficou lá sendo praga na vida dele. Ou um irmão conversador ficou cutucando bem na hora da palavra. Ele não recebeu nada. Mas glória a Deus, porque tem um gravador de CD ali atrás. E alguém, instrumento de Deus, mandou lá para o Japão. E alguém que nem estava aqui acabou se convertendo. Outros poderão ter a bênção que você está perdendo agora. Abra o seu coração, posicione-se com seriedade. Quando eu digo para os irmãos que tem que ser sério aqui dentro, e que criança não tem direito de fazer bagunça porque é criança, ninguém tem direito adquirido porque é menino. Tem que fazer ordem, e é por isso que eles estão aqui hoje, para aprenderem a se comportar junto com os pais. Porque pai e mãe que não dá conta de segurar os filhos num banco durante meia hora de uma pregação, quando é que ele vai segurar o filho? Na hora que o filho quiser afastar? Na hora que o filho quiser usar a droga? Aí ele não consegue segurar mais. Isso é um teste para você. Isso para nós é também treinamento. O Senhor nos treina cada domingo aqui para avançarmos no propósito dele. Posso ouvir amém de alguém? Então preste atenção no que eu vou dizer para você, porque é sério o que eu estou falando aqui. Você quer ser uma bênção da parte de Deus? Então fica no propósito de Deus. Porque todo aquele que sai do propósito de Deus, ele larga de ser uma bênção. E onde ele chega, ele vira instrumento de praga. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus disse para ele o que? Jonas, vai para Nínive pregar. E Jonas fez o que? Foi para Tarsis. Pegou um navio. A Bíblia não fala disso, mas vamos imaginar. Eu imagino que era um navio novo, hein, Mauro? O dono acabou de comprar aquele navio. Primeira viagem, novinho, invernizado, cheirando a novo, as cabines arrumadinhas, até a hora que Jonas entrou lá dentro. E ele vendeu o ticket para Jonas e começou a viagem. E daqui a pouco o mar ficou revolto, tempestade para cá e para lá. E ele desesperado: eu não paguei ainda, isso é leasing, como é que eu vou fazer? O barco vai afundar. E eles lançaram a sorte para saber de quem que era a culpa. E de quem que era a culpa, meus irmãos? Jonas. O que ele tinha que entrar naquele barco? Se eu fosse o dono, falava para ele: rapaz, o que você está fazendo aqui? Por que você comprou esse ticket? O que você tem contra mim? E Jonas ia falar o quê? Nada, eu sou profeta. Profeta? Deus que me livre então de profeta. Eu quero ficar longe de profeta. Já viram pessoas dizendo que quer ficar longe de crente? Já ouviram isso? Crente, Deus que me livre, eu quero ficar longe de crente. Quem já ouviu isso alguma vez? Por que você acha que ele quer ficar longe de crente? Porque está cheio de crente Jonas, cheio de crente fora do propósito de Deus. É aquele sujeito que veio, se converteu, entregou a vida para Jesus, compreendeu o propósito de Deus. Mas o que ele faz então? Faz igual Abraão. Para onde é que ele vai? Para o Egito. Volta para o mundo de novo. Aí alguém pergunta para ele: o que você é? Ele fica com vergonha de falar que ele é um crente desviado, afastado, ou falar que ele é incrédulo. O que ele fala? Eu sou crente. Só que ele é um tipo de crente perigoso. Alguém tem que alertar as pessoas lá fora. Quando você perguntar para alguém se ele é crente, pergunta: mas peraí, você é crente no propósito ou você é um crente desviado do propósito? Porque o crente desviado, onde ele chega, só vem praga na vida dos outros. Crente desviado, onde ele põe a mão, o negócio desanda para valer.
Crente desviado do propósito de Deus, igual Abraão no Egito, só arruma confusão. E olha para cá, tem muitos tipos de desviado, irmãos. Vou te falar alguns tipos de desviados. Primeiro, tem o desviado que vem no culto todo domingo. Todo domingo ele está aqui cantando corinho. Ei, levanta a mão, abaixa a mão e pula. E na hora que vai embora, ele vai embora desviado. Por quê? Porque ele não quer obedecer a direção de Deus para a vida dele. Ele vem no culto, mas ele não quer submeter o propósito de Deus. É desviado. É ou não é, irmãos? Portanto, não fique julgando segundo as aparências. Não é porque alguém está sentado no banco assistindo a pregação que ele está aberto para ouvir a palavra de Deus e mudar de vida. Tem gente que é refratário. Tudo que bate, volta. Tudo que bate, ele reflete. Não absorve, não recebe. Por quê? O coração está fechado por causa da incredulidade, porque não quer abrir mão da vida que tem. Deus está batendo e ele mantém o coração fechado. Ele pode estar aqui todo domingo, mas é um crente desviado. E ele fica perguntando: eu não entendo, eu estou aqui dando dízimo, eu estou aqui fazendo muita coisa, e o que eu faço não prospera. Não prospera e nem vai prosperar, porque só prospera aquele que é uma bênção. E só é uma bênção aquele que está no centro da vontade de Deus. Só é uma bênção aquele que ora: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer, eu vou fazer. Não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na minha vida, como ela é feita no céu, instantaneamente. Essa é a oração daqueles que são uma bênção. Quantos querem ser uma bênção aqui em nome de Jesus? Agora, tem um desviado que ele nem aparece aqui. Tem um desviado que ele é radical mesmo. Se é para sujar, ele se lambuza lá fora. Desse eu nem quero falar. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, e isso é complicado de acontecer. É aquela pessoa que não quer vir mais no culto, porque ficou decepcionada com alguém, decepcionada com a igreja, mas ela não está desviada, ela só não vem no culto. E você pensa que todo mundo que não vem no culto está desviado, mas às vezes ela está na casa dela chorando e dizendo: Deus, faz tua vontade na minha vida. Mas ela está em luta com Deus também, porque ela vai ter que aprender a perdoar alguma coisa que a decepcionou e a frustrou aqui. Ela vai ter que aprender a lidar conosco como gente, e ela está nessa luta ainda, mas não quer dizer que está desviada. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Por que Abraão desviou? Vamos entender isso? Pega aí a sua Bíblia. O que levou Abraão a desviar? Você tem que ter cuidado, porque pode ser também a mesma tentação que o diabo vai usar para tentar levar você a sair fora do propósito de Deus. Primeira coisa que Abraão fez, verso 10: havia fome naquela terra, por isso Abraão desceu ao Egito. A fome era grande. Primeiro motivo: agiu confiado na sua própria avaliação das circunstâncias. Todas as vezes que você faz a avaliação natural das coisas, você não leva em consideração o poder de Deus. Você não leva em consideração que Deus vai fazer o milagre, que Ele vai sustentar você. Você não leva em consideração o propósito de Deus. Você só olha o desconforto: está quente demais, está seco demais, ou então está difícil demais, isso não pode ser de Deus. Se fosse Canaã, fosse de Deus para mim, não haveria fome nessa terra. Talvez Abraão pensasse, mas ele não tinha que pensar. Deus falou: o lugar para você é em Canaã. Se você sai de lá porque secou, você sai de lá porque não está chovendo, você vai perder a bênção na hora que a chuva vier. Segundo motivo pelo qual Abraão desviou, isso é uma coisa séria, não é? As necessidades nos levam a isso. A Bíblia fala que Abraão chegou no Egito, e ele chegou lá e ficou com medo dos egípcios, porque a sua esposa era muito bonita. Isso é uma coisa que para mim é um grande mistério na Bíblia, porque Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 70, e era tão bonita que ele ficou com medo dos caras matar ele por causa dela. Meu Deus do céu, não é brincadeira, uma mulher de 70 anos assim, de parar o trânsito. E o mais incrível é que ele conversou com ela, falou: Sara, você sabe que eu amo você, não sabe, princesa? Ela falou: sei. Pois é, você sabe que eu não sou toda essa valentia toda, vão me matar aqui, você é muito linda, você sabe que eu sou feio, eu nem mereci casar com você, e eles vão querer me matar, então você fala que você é minha irmã. Dá para imaginar o olhar de Sara para ele? Não larga de ser macho não, rapaz. Dá para imaginar a decepção, mas eu não quero falar disso não, eu quero falar da mentira. Abraão chegou no Egito, e para encaixar as coisas, que ele teve que fazer, meus irmãos?
mentir. Presta atenção que eu vou dizer para você. Se você julga que é de Deus fazer algo, mas você tem que mentir para fazer aquilo, pode ter certeza, não é de Deus. Está me ouvindo? Ah, pastor, o que é isso? Eu estive nos Estados Unidos várias vezes, e toda vez que eu vou lá eu converso com os brasileiros que estão lá. E eu sempre falo para eles: você está fora da vontade de Deus, você mentiu para entrar aqui. Não, pastor, eu apenas ocultei a verdade. Ou então eles dizem: não, eu passei escondido pelo México, não menti nada. Quantos para entrar nos Estados Unidos hoje estão fazendo o quê? Mentindo imposto de renda, mentindo declaração de bens, mentindo que é dono de propriedade, mentindo, chega lá com um monte de documento falso que é mentira, e crente, e ele fala: não, eu sei que a vontade de Deus é que eu vá para lá. Se é a vontade de Deus, Deus não precisa de mentira, porque quem mente é filho do diabo. Está me ouvindo? Quem engana é filho do diabo. O Deus não vai compactuar com os métodos do diabo. Se você tem que mentir, supostamente, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, então aquilo não é o propósito, coisa nenhuma. Você está desviando de Deus, desviando o propósito, sem às vezes sair da igreja, desviando com mentira. Quantos têm feito mentira, falsificado balancete, falsificado relatório de vendas? Quantos têm feito mentiras no trabalho? Quantos têm feito relatórios dúbios, relatórios que omitem, relatórios que não falam a verdade, e eles acham que fazendo isso vão reter a bênção de Deus? É um engano, meu querido. Você quer a bênção de Deus? Não vá para o Egito, porque no Egito você tem que manter tudo na base da mentira. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Coisa séria isso. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser uma bênção. Deus falou para Abraão ficar em Canaã, ele foi para o Egito. Lá no Egito resolveu mentir para Faraó que Sara era irmã dele. E qual foi o resultado, coitado do Faraó? Faraó estava quieto na casa dele, vendo televisão, tranquilo. Quando chegou um príncipe dele, falou: Faraó, chegou uma mulher aqui que ela tem que ser sua esposa. Ela não pode ser esposa daquele sujeitinho lá. É mesmo, manda buscar ela. Paga um dote, dá para ele muito boi, ele vai ceder a mulher. Faraó estava quieto, tranquilo, e de repente apareceu Abraão. E Abraão foi bênção na vida dele. Quantas pessoas lá do mundo estão quietas hoje, tranquilas, até que um crente desviado bate na porta e fala: tem um emprego para mim aí? É, que você sabe fazer? Aí ele mente meia página de coisa que ele não sabe fazer, mas fala que sabe, porque ele é desviado. Todo desviado precisa de mentir, todo desviado precisa de tentar emendar as coisas. E lembra, é possível ser desviado frequentando o culto, mas eu quero estar no centro do propósito de Deus a minha vida inteira. Pastor, se você for fiel, você vai perder. Não importa o que eu tenho que perder. Não importa se eu tenho que ficar lá em Canaã, uma seca terrível. Não importa se eu tenho que ficar lá sozinho. Mas não importa, eu vou estar no centro da vontade de Deus, e eu vou ser uma bênção para quem estiver perto de mim. Jamais alguém vai ganhar uma praga por minha causa. Jamais alguém vai ganhar uma maldição por minha causa. Muito pelo contrário, onde eu chegar, eu vou ser bênção nas mãos de Deus. Quantos querem firmar esse mesmo propósito hoje? Diga: eu vou ser uma bênção. Diga: haja o que houver, eu vou ser uma bênção. Diga: ninguém nunca receberá praga por minha causa, mas eu serei uma bênção onde quer que eu for. Diga: em nome de Jesus, eu declaro isso. É necessário que você faça duas coisas então. Primeiro, você precisa de obedecer completamente. Segundo, você precisa ficar no centro da vontade de Deus. Vimos que Abraão saiu do centro da vontade de Deus, foi para o Egito por 3 motivos. Primeiro, agiu confiado na sua própria avaliação natural. Segunda coisa, usou de mentira para alcançar o propósito. Mas tem uma terceira coisa que eu não falei: perdeu de vista o plano de Deus para a sua vida. Ele achou que ia morrer de fome. Olha o que Deus diz para ele, verso 2: de ti farei uma grande nação. Deus é fiel, meus irmãos. Você devia dizer um amém retumbante. Deus é fiel? Porque a nossa fé depende disso. Se ele não for fiel, não adianta crer. Mas graças a Deus, porque Deus é fiel. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação. Vai fazer ou não vai, meus irmãos? Como de fato fez. Mas aqui no verso 12, por algum acaso, Deus já tinha feito dele uma grande nação, meus irmãos? Isaac já tinha nascido?
E Abraão ficou com medo de quê? Aqui no verso 12: quando os egípcios te virem, eles vão me matar. Ficou com medo de morrer. Mas ficou com medo de morrer por quê? Deus já havia cumprido o que Deus tinha falado para ele? Já havia cumprido, irmãos? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Isso é coisa séria. Ouça com atenção para o diabo não distorcer. Enquanto Deus não cumpriu o que ele falou, se você estiver dentro do propósito, não tiver desviado, você não morre. Se você não desviar do propósito, você só morre depois que ele cumpriu o que falou para você. Até lá ele vai te segurar e ninguém te toca. Isso não vale para desviado, tá ouvindo? Deus não tem compromisso de manter nada com o desviado. Aquele que sai fora da palavra, aquele que quer viver fora do padrão da palavra, Deus não tem compromisso com ele. Esse pode morrer antes da hora. É possível morrer antes da hora? Ouça a minha pregação sobre Josias, o homem que morreu antes da hora. Não era para ele morrer, mas saiu fora do propósito, morreu antes da hora. Mas se você estiver no propósito e Deus ainda não cumpriu o que ele falou, você não morre, você é imortal enquanto isso. Coisa séria que eu estou dizendo para você. É como Jesus. Tentaram jogar ele no precipício, tentaram apedrejar ele, tentaram matar ele, até que o propósito se cumpriu. Quando o propósito se cumpriu, aí ele pode partir. Mas até então, ninguém toca. Por isso, bem-aventurado é aquele que está no centro da vontade de Deus. Terceira coisa, para encerrarmos nossa ministração nessa noite. Se você quer ser uma bênção, volte à posição inicial. Se você desviou, volta para a posição inicial. Se você desviou, seja humilde. Seja humilde. Você percebeu que em algum momento da sua jornada você saiu fora do propósito de Deus para você? Você saiu fora do rumo. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. Volta. Todo aquele que sai fora do propósito, além de não ser uma bênção, ele fica perdendo tempo. Olha o que diz, abre sua Bíblia. Olha o capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito. Abraão saiu do Egito. Lá não era vontade de Deus. Ele, a sua mulher e Ló e tudo o que ele tinha. Era Abraão muito rico. Verso 3. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel. Ele saiu do Egito e foi andando para o Neguebe. Do Neguebe ele foi para onde, meus irmãos? Até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Isso está aqui no verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Antes de Abraão ir para o Egito, onde é que ele estava, meus irmãos? Em Betel. Diga, em Betel. Vou perguntar de novo. Antes de Abraão ir para o Egito, onde é que ele estava? E ele foi para o Egito, andou por lá. E depois que ele voltou do Egito, para onde é que ele foi agora? Para onde é que ele foi? Para o mesmo lugar. Por que o mesmo lugar? Porque o tempo que você gastou fora do propósito, para Deus não é contado. Foi tempo perdido. Está me ouvindo? Tempo perdido. E sabe o que é pior? Você deu volta e vai ter que agora retornar ao ponto que estava antes. Betel. E o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Diga, casa de Deus. O que significa Betel? Abraão estava em Betel, que é a casa de Deus, quando ele desviou e foi para o Egito. Mas agora ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar para onde? Para Betel, para o lugar onde ele primeiro estava. É isso que acontece com alguns irmãos. Na escola de Deus, ninguém pula lição, ninguém salta cartilha. Você vai ter que passar por todas as posições e todos os testes que Deus tem para você. Não tente acelerar o processo, não tente encurtar as coisas, é perda de tempo.
Quantos irmãos nós temos dito aqui? Irmãos são líderes de célula. Nós dizemos para ele: irmão, há um processo para você. Você tem que liderar a célula, multiplicar a célula, virar discipulador, multiplicar a célula e virar obreiro, multiplicar a célula. Depois você vai entrar no teste, vai ser pastor. Mas alguns irmãos são líderes de célula e eles falam: não, vai demorar muito. E aí, na primeira ocasião, na primeira porta que abre para eles, eles entram e vão lá, dão uma volta e perdem um tempo. Depois tem que voltar para o lugar que primeiro estavam e não acrescentaram nada, só ficaram mais velhos. Quantos têm feito isso? Quantos têm saído dessa forma? Quantos creem que o propósito de Deus passa pela sua casa? Deus chamou você para algo. Percebe? 3 coisas que Abraão não entendeu. Depois que ele entendeu isso, ele passou a ser uma bênção. Porque qual a primeira coisa que Abraão faz depois? A Bíblia fala que Abraão se separa de Ló. Ou seja, agora ele resolve obedecer completamente. Abraão, que estava no Egito, ele sai do Egito e não volta mais. Sabe por quê? Ele entendeu que não vale a pena sair do propósito de Deus. E depois que ele volta à posição original, Deus agora pode avançar com ele. Deus agora pode trazer à existência o propósito pleno para ele. E qual era o propósito pleno para Abraão? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, você vai ser uma bênção. Diga: eu fui chamado para ser uma bênção. Diga: eu serei uma bênção na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, na minha igreja. Diga: onde eu chegar, a bênção de Deus vai chegar comigo. Diga: eu fui chamado para ser uma bênção. Diga: eu respondo ao chamado de Deus, em nome de Jesus. Falei 3 coisas, vamos relembrar as 3 coisas. Primeira coisa, você quer ser uma bênção? O que é? Obedece completamente. Segunda coisa, nunca saia fora do propósito de Deus. Terceira coisa, se você saiu, faça o quê? Tão simples, tão simples. Você quer ser uma bênção mesmo? Pergunta ao seu vizinho: irmão, você é uma bênção? Agora diga para ele a ordem: sê tu uma bênção, irmão. Vamos ficar de pé, vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Vamos orar agora. Eu gostaria de fazer um apelo, mas o nosso tempo acabou e nós temos ainda que celebrar a ceia. Mas ainda assim eu quero fazer. Que o Senhor abençoe você. Você não veio aqui por acaso hoje. Deus trouxe você aqui hoje. Você pensa que veio aqui porque é seu costume estar aqui todo domingo, mas é um engano seu. O Espírito de Deus trouxe você aqui nessa noite. E você tem feito planos para desviar para o Egito. E nesses planos você tem perdido o foco, o propósito de Deus para você. Você tem usado de artifícios e talvez até de esperteza mentirosa. Você tem perdido completamente a visão da provisão que Deus pode dar onde você está. Você tem feito planos para sair. E olha, talvez a misericórdia de Deus é que tem barrado você. Mas se porventura você às vezes já saiu, é pela misericórdia de Deus que Ele te convida hoje. Volta para o ponto original, para o altar que primeiro você estava. Volta para Betel. Feche seus olhos. Se você sente que você é alguém que precisa de voltar para o propósito, porque você sente que não tem sido bênção onde você tem estado, você não tem feito parte daqueles que são bênção, porque por algum motivo você tem saído, você quer retornar à posição. Eu quero que você erga a sua mão direita para o céu nessa hora. Somente aqueles que sentem que às vezes estão até aqui participando da reunião todo domingo, mas por algum motivo sentem que não estão sendo bênção. Erga suas 2 mãos para o céu. Você que está perto de alguém com a sua mão erguida, amém? Põe a sua mão sobre ele, põe a sua mão no ombro dele. Você que está com a mão erguida, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Os pastores vão estar passando pelos corredores com as mãos estendidas, vão estar orando por você. E eu vou orar também agora. Pai Santo, Deus, o Senhor nos chamou para ser uma bênção. Não queremos estar fora do teu propósito. E esses teus filhos hoje têm feito um propósito no coração de cumprir o teu chamado.
aquilo para o que o Senhor os designou e os separou. Deus Santo, clamamos diante de Ti nessa hora. Conduz-os de volta ao aprisco, que eles possam estar na posição da bênção, no lugar certo, para receber, ó Deus Santo do céu, para ser instrumento para abençoar outros, ó Deus. Em nome de Jesus, toda oposição do inferno, toda cadeia do inferno, toda oposição maligna seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Todos juntos com as mãos erguidas, repete comigo. Diga: nesta noite eu me disponho a obedecer completamente. Diga: eu rejeito toda tentação maligna para me desviar do propósito de Deus. Diga: eu quero ser uma bênção, e eu sei que a posição da bênção é o centro da vontade de Deus. Diga: é onde eu quero estar. Diga: em nome de Jesus, eu me volto para o Senhor no meu coração, para ser firme neste propósito, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite.